A gente conversa agora com Maria Rita Ibanes. Ela faz parte aí do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, que está com uma nova sede, mas que a gente quer saber também sobre aí os cuidados com a higiene bucal. Eu vou chegar mais perto aqui para conversar com ela. Tudo bom? Seja muito bem-vinda ao Conexão. Obrigada. Eu queria saber primeiro, doutora, como é que o Conselho atua aí para garantir que o serviço prestado seja de qualidade? Olha, a função principal do Conselho é a fiscalização, né? A fiscalização do exercício profissional, do exercício ético da profissão, do exercício com qualidade, sempre com vistas ao benefício da sociedade. Essa é a nossa função. Sempre fiscalizar, então. Se fiscalizar. E a senhora acha que a melhora na renda da população, por exemplo, deu mais acesso aos serviços odontológicos, como fazer aquela limpeza de 6 meses, comprar o flúor, aquela história toda que não é barato, né, doutora? Não, o tratamento odontológico normalmente não é barato, mas com certeza o aumento de renda propicia um acesso melhor. Agora, eu também devo salientar que, embora não se tenha ainda uma odontologia 100%, digamos, no SUS, muitos avanços aconteceram. Agora, a melhora, né, na renda, ela também deu acesso ao uso de aparelhos, né? Muita gente, hoje em dia, tem colocado aparelho que antes não conseguia, né? Adultos, né? Porque normalmente se usa em criança, né? Mas agora os adultos têm usado. Né? Com certeza. E eu acho que, considerando esse assunto, cabe um alerta do Conselho, né? A necessidade da população procurar clínicas idôneas, tratamentos sérios, né? Não se iludirem com algumas ofertas que nós temos por aí, tipo tratamento sem compromisso, orçamentos, que são coisas que a gente não aceita, e algumas clínicas que não têm os profissionais registrados no Conselho, não são inscritas no Conselho. Agora, como saber, doutora, quando eu estou entrando numa clínica que não é cadastrada, que não tem os profissionais credenciados? Olha, tens direito de pedir na própria clínica o número de inscrição de todos os profissionais no Conselho Regional de Odontologia. Ou fazer uso do nosso Disque Cidadão, que nós temos um 0800, que a população liga e se informa no Conselho mesmo. Porque a gente vê, né, doutora, muita gente distribuindo, né, panfletos na rua. Faça a sua avaliação gratuita, venha colocar aparelho. Às vezes a pessoa nem precisa, mas quer entrar na moda, né? Esse é um alerta que vocês fazem também? Também, com certeza, é um grande alerta. E eu acho, sim, que se a gente observar, desde o início do ano, né, na verdade, início de 2013, entrou em vigor um novo Código de Ética na odontologia e o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul proibiu a panfletagem. Então, a gente pede para a população também que nos auxilie. Se virem panfletos, nos enviem, façam as denúncias, porque está proibida a panfletagem. E aqueles aparelhos de ostentação, aqueles coloridos, que até as pessoas vão e compram as peças nos camelôs, né? Não é num profissional, né, qualificado, especializado. Também vocês fazem um alerta em relação a isso? Mas com certeza, até já fizemos preventivamente e assim, com certeza, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não pôde detectar essa prática ainda. Se tem alguma coisa, ainda não chegou para nós. Nós já fizemos algumas fiscalizações preventivas, digamos assim, em alguns locais onde poderiam estar sendo vendidas essas peças, esses acessórios. E não. E afora isso, nas nossas mídias também a gente tem publicado e feito alertas para a população que só traz prejuízo, não traz nenhum benefício. Agora, doutora, a gente vê casos de pessoas, principalmente mais velhas, que usam aparelho por um longo período. Tem como a pessoa saber se o tratamento está sendo feito de forma efetiva, de forma correta? Fica anos, por exemplo, 2, 3, 4, 5 anos usando o aparelho. Ela vai no dentista e o dentista diz que não, vamos seguir um pouco mais. Dá para procurar uma segunda opção? Com certeza, é um direito do paciente procurar uma segunda opção. Mas é que, a Daniela até falou no início, que mais eram os jovens e depois os adultos começaram. Realmente, a nossa busca pela estética está muito grande ultimamente, né? Então, isso influenciou os adultos. E como tudo, no adulto, o tratamento realmente é mais demorado, sabe? Porque as estruturas já estão mais consolidadas. O tratamento ortodôntico, ele atua como... Ele vai
acomodando. O orto é correção, né? Ele vai corrigindo aquelas má formação, a Sim. má posição dentária. Então, numa criança é muito mais fácil, um movimento, né? Porque tu vai fazendo movimento, desgastando ali o osso, né? Acomodando. E na criança é mais rápido. No No adulto adulto demora mais, demora doutora? mais, porque já o osso já está mais calcificado, né? Tu tem mais tempo, tu não pode fazer força excessiva. Mas, de qualquer forma, é aconselhado que os adultos que têm algum problema ortodôntico sigam os passos que um dentista credenciado... Com certeza, com Avalia, né? certeza. Mas não há casos do dentista também estender o tratamento? Existe. E foi esse alerta que a gente falou dessas clínicas, né? Algumas clínicas não tão idôneas costumam fazer isso, né? Então a gente costuma dizer que, na pior das hipóteses, se não fizerem nenhum movimento, a pessoa tem só o prejuízo financeiro, digamos assim. Mas se fizerem movimentação errada e o tratamento não for bem conduzido, a gente tem uma perda muito grande. Nós tivemos casos de processos de pessoas que tiveram perdas de peças dentárias, né? Doutora, o Conselho recebe denúncias, como funciona? A senhora já falou aqui, mas só para esclarecer para os telespectadores, como eles podem fazer a denúncia pro E Conselho? já aproveita e fala aí sobre a sede nova, né? Vocês estão Com em sede certeza, nova, pois é. né? Vai ficar melhor ainda de denunciar na sede nova, né? Porque ela está mais bonita, é uma sede ampliada, a gente está indo para um espaço muito bom. Nós estamos com duas iniciativas na sede nova, que é o CRO Fácil. Daí fica mais fácil também de José fazer Bonifácio? denúncia. Não, é na Vasco da Gama. Vasco da Gama? Nós estamos passando para Vasco da Gama 720. 720. Né? Fica Do em outro lado da frente, rua? o outro lado da rua. Do outro lado né? da rua. Em E as frente. denúncias, doutora? Então, quer dizer, a pessoa que está ali, né, está sendo atendida, acha que está sendo passada para trás. Até daqui a pouco tem até o Marcelo Almeida, que também sempre fala sobre isso, né? Que a gente tem que denunciar, sempre o consumidor é o lado mais fraco, sempre tem razão. Nesse caso, como faz para denunciar, então, o dentista que está aí, né, abusando da confiança do paciente? Ou mesmo para tirar dúvidas, né, doutora? Sim, também. Nós temos o Disque Cidadão, que é o 0800 510 5242, né, que é o nosso. E nós temos também a nossa fanpage, temos o Facebook do Conselho e o nosso site. O nosso site tem um link especial para denúncias. Tu pode fazer denúncia anônima ou, se tu quiseres uma informação, site, tu te doutora? O site é www.crors.org.br. CRORS.org.br. Tá Esse certo. é o nosso site. Obrigada pela presença no Conexão e volte sempre. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Muito Estão obrigado. convidados para a inauguração da nossa sede dia 11 de agosto. Tá Obrigado. bom, obrigada. Apareçam lá, a partir das 18h30. Boa A gente noite. vai agora por um rápido intervalo. Na volta tem direito do consumidor. Tem alguma dúvida sobre seus direitos? Ligue pra gente pro 3477-9105. A gente já volta. Em 2014, 5 cidades do Rio Grande do Sul podem receber eleitores de outros municípios. São elas: Santa Maria, Pelotas, Caxias do Sul e Porto Alegre. E também Canoas. É o voto em trânsito. Através dele, os eleitores que não estiverem em seu domicílio no dia da eleição podem votar para presidente. Perdigão. Para estar apto, então, ao voto em trânsito, Dani, o eleitor deve ir ao seu cartório eleitoral até o dia 21 de agosto. 21 de agosto. O título de eleitor tem que estar na mão e um documento oficial com foto aí para poder votar fora da sua cidade. Bom, a gente tem imagens agora do site Veja ao Vivo, da Avenida Sertório, na esquina com a Avenida Farrapos. Você confere na sua televisão. Uma viatura tá passando... Um monte de viatura a 1000 por hora ali. 3 viaturas. A gente pode ver que o fluxo agora vai abrir a sinaleira da Farrapos. A gente pode ver que o fluxo de veículos está bem tranquilo, sem grandes congestionamentos. Está bem tranquilo. Pois é, o que anda acontecendo em Porto Alegre, que não tem mais trânsito, né, Dani? Pois é, a né? gente estava acompanhando até, de repente, mês passado, não sei dizer de forma efetiva, mas acho que até mês passado a gente estava acompanhando um grande fluxo de veículos nesse horário. Agora a gente está Tinha mais movimento, né, Perdigão? Não sei, temos que ver. Pode ser a Copa, né? Pode ser, de repente o pessoal gastou dinheiro indo para os jogos. Agora tá deixando o carro em casa. Agora está deixando o carro em casa. A gente conversa agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Marcelo Silveira de Almeida. Boa noite, Marcelo, bem-vindo aí ao Conexão, tudo bom? Boa noite, Dani, boa noite,
Perdigão. Boa noite. Na verdade, assim, ó, o fluxo do trânsito não é tão intenso hoje, graças ao nosso educador de trânsito, que é o Fernando Perdigão, né? Assim, todo dia ele está aqui falando e dando dicas, Não, as pessoas estão Eu já ligadas. reclamei desse cruzamento da Farrapos com o Sertório e na segunda-feira, ontem, a IPTC estava lá no cruzamento fazendo fiscalização, viu, Olha Marcelo? aí. Perfeito. Tá vendo? Você de casa tem alguma dúvida? Ligue pra gente que o Marcelo tá aqui, ó, sobre seus direitos como consumidor. Anote aí, 34779105. Daqui a pouquinho, a Anitta tá aqui ao vivo com a gente, hein? A gente já conversou, né, Marcelo, sobre esse assunto aqui no Conexão, mas sempre é bom lembrar que as compras pela internet têm direito de arrependimento. O que significa esse direito, Marcelo? Na verdade, isso é um tema muito importante, né? Que está sempre sendo abordado, né? Assim, principalmente assim, nas relações de consumo. O que acontece? A cada dia que passa, o comércio eletrônico está numa crescente. Ele vem crescendo a cada dia que passa e, com isso, o poder aquisitivo das pessoas cresce junto com isso. O que acontece? Porque, na realidade, o grande problema que existe acaba gerando assim, ó, uma grande incerteza na nossa compra, uma insegurança na nossa compra, porque é aquele negócio, a gente compra, não sabe se recebe, não sabe de quem está comprando, não sabe a quem recorrer se o produto apresentou defeito, não sabe o endereço físico do local, se existe ou não. Sim. Então isso gera uma insegurança no consumidor. Então, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa saber de quem está comprando. Porque, ao contrário, assim, ó, o Código de Defesa do Consumidor, que é um diploma legal de cerca de um pouco mais de 20 anos atrás, na criação do Código de Defesa do Consumidor, não previu o comércio eletrônico. Ou seja, não tinha esse problema. Então, talvez isso aí seja um problema que a gente atravesse, talvez o direito não esteja adequadamente ainda preparado para solucionar esse tipo de litígio. Porque o que acontece? Há 10 anos atrás, ninguém comprava, nem por telefone. Sim. Quem diria por Quem internet, diria então. pela internet, Quem diria pela né, internet. Marcelo? Então, assim, acaba tendo este grande problema, né? Então, o que acontece? Hoje, a grande ideia, o objetivo sempre de orientar o consumidor é assim, ó, procurar o site confiável, recorrer sempre aos seus amigos, perguntar assim, olha, adquiriu já algum produto nesse site? Como é que foi? Foi satisfatório? Não foi? Procurar também assim, ó, até o próprio site do Tribunal de Justiça, para ver se tem alguma ação contra determinado site, qual é a ação, o porquê que tem alguma ação tramitando. Às vezes acontece ó, a não entrega do produto. Então vamos dar uma olhada de quem comprar. Antes de comprar, consultar. É sempre muito importante isso. A gente tem uma ligação, Perdigão. Isso, a gente tem o Eugênio de Cachoeirinha, tá na linha. Boa noite, Eugênio. Boa noite. Pode fazer sua pergunta para o Marcelo, por favor. Fiz uma compra numa loja aqui da cidade de um suporte para TV, tá? Certo. No dia 6 de junho. Dia 13 eles vieram montar na minha residência. Abri o pacote, estava com um defeito. Aí comunicaram a loja. Na sexta-feira e no sábado eu fui na loja, confirmei que eu queria trocar esse produto. Aí eu recebi a informação da loja que eu teria que aguardar 30 dias para fazer a substituição. Fui no PROCON, o PROCON me disse que quando a gente compra em loja, a gente não tem direito a devolver. Só se fosse comprada pela internet, eu tenho 7 dias para devolver. Como é que fica isso? Tá bom, Certo, obrigada. Qual é o produto? É um suporte para televisão, né, Eugênio? É tipo um móvel, né? Certo. Certo. Obrigado, Eugênio. Sim. Entendi. Eugênio, uma boa noite. Eugênio, na realidade, assim, ó, o direito de arrependimento existe para compras fora do estabelecimento comercial. Mas só que tem um detalhe. Ele comprou um produto com defeito. Então a loja é obrigada a trocar. Assim, o que acontece? Olha, a gente tem 30 dias. Certamente o suporte desses aí não é uma manutenção, entendeu? Defeito, Isso vai ter que trocar a peça. No caso do Eugênio, o defeito foi, inclusive, registrado pelo vendedor da loja. Exatamente. Pelo montador. Pelo montador da loja. Assim, ó, tu quer laudo técnico melhor que o de um montador de uma loja? Claro que não. Então o que acontece assim, ó, como trata-se, não existe um reparo neste produto que ele, então isso é importante observar. Porque se é um produto assim, ó, que tem um reparo para fazer, por exemplo, no eletrodoméstico, aí sim existe os 30 dias para solucionar o problema. Agora, neste caso, no suporte, é uma questão de bom senso, inclusive, da loja, né? Porque assim, ó, isso tem que ir trocar a peça. Está caracterizado que é um produto com defeito. Agora, o direito de arrependimento de 7 dias é só para compras fora do estabelecimento. Se comprar na loja, não. Tem mais ligação, Perdigão? Tem mais ligação, sim. É a Elisângela de Canoas. Boa noite, Elisângela.
Alô, boa noite? Boa noite. Pode fazer sua pergunta para o Marcelo, por favor. É que assim, ó, eu estava falando com o operador, o que acontece? Eu comprei um aparelho celular de uma operadora Certo. e eu fiz um plano. Durante 2 meses eu tinha que manter ele nesse plano. Passando 2 meses, se eu não quisesse mais, eu teria que ir na loja e cancelar esse contrato. Certo. Só que passou alguns meses e eu não fui fazer o cancelamento. Depois de alguns meses, eu percebi que esse valor de recarga estava sendo descontado no meu cartão de crédito, mas não estava entrando os valores no telefone. Eu não sei se eu estou conseguindo ser... Tá entendendo, Marcelo? Sim, tô entendendo. Pode Aí, o que continuar, acontece assim, Elisângela. eu fui na loja que eu comprei esse celular e lá eles verificaram, não, realmente está sendo debitado do teu cartão, mas só que esse valor debitado não estava entrando como saldo no meu telefone, não está entrando até hoje. Em vez de ser descontado aquele valor que eu fiz o contrato de R$19,90, estava sendo descontado 2 vezes esse valor. E eu já fui na loja, já recorri, um vai para um, manda para outro e ninguém resolve. A quem que eu devo procurar para... Para resolver Tá o problema. certo. Obrigada pela ligação, o Marcelo vai responder, tá? Tá bom, muito obrigada. Obrigado. Elisângela, uma boa noite. Elisângela, assim, ó, na realidade, assim, ó, são duas situações, assim, ó. Em primeiro lugar, você não pediu o cancelamento. Até aí tudo bem, entendeu? Sabe? Se não cancelou, obviamente vão ficar cobrando. Só que ela tem que receber os créditos também. Se ela não recebeu, não está recebendo os créditos, o que acontece? Aí sim, trata-se de uma cobrança indevida. Então, assim, ó, como é uma cobrança indevida, está saindo diretamente, sendo debitado do conta dela, ela tem o direito à repetição do indébito. O que é a repetição do indébito? Foi uma cobrança indevida, tu tem direito ao ressarcimento em dobro. Agora, o que eu aconselho ela? Ela deve procurar diretamente agora o Poder Judiciário para buscar uma reparação por esse dano. É buscar a devolução do valor em dobro, aí ela vai provar. Como que ela vai provar? Ela vai pegar um extrato dela, uma fatura dela onde apareça que foi debitado da conta dela. Sim. Aí, assim, aí tem a inversão do ônus da prova, que a operadora vai ter que provar que foi creditado no telefone dela esses créditos. Agora, caso contrário, não tem. Então, assim, a inversão do ônus da prova. Procurar diretamente o Juizado Especial Civil, que é o Juizado de Pequenas Causas, entra com assim, a repetição do indébito, a ação de rescisão contratual e o pedido de dano moral também, por ter cobrado indevidamente dela, e o transtorno que vem acontecendo, que ela está tentando há meses a solução do problema e até agora não está sendo atendida. Certo. A gente tem mais uma ligação da Fernanda, do bairro Glória de Porto Alegre. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Boa Faça noite, sua pode fazer pergunta. sua pergunta. Eu tenho uma pergunta para você, seguinte. Há 1 ano atrás eu fiz a compra de uma geladeira, uma duplex, tá? Certo. E em 1 mês ela me apresentou o problema. 1 mês depois aí eu chamei a assistência técnica, o rapaz veio e desconectou 2 peças desse mesmo duplex, tá? Da parte do freezer. Aí eu dei como solução, né, o problema solucionado, porque ela não estava gelando. Só que daí eu perdi a nota fiscal com essa visita e a geladeira, depois de um certo tempo, pouco tempo, 1 mês e meio depois, ela começou a me dar problema de novo. Com a perda da nota fiscal, eu não tive recursos e nem soube a quem recorrer. Quando eu encontrei a nota fiscal, fazia 1 ano e 25 dias que eu tinha vencido a garantia. Eu tenho direito a recorrer a algum órgão para saber se eu tenho como buscar o conserto dessa peça, dessa duplex? Tá certo, Fernanda. Obrigada pela ligação. O Marcelo vai responder, tá? Obrigada. Fernanda, uma boa noite. Fernanda, o problema existiu quando tinha 30 dias da compra. Ela tendo, assim, por exemplo, assim, ó, uma simples prova, assim, ó, que na época ela exigiu o direito dela, aí sim existe entendimento. Porque acontece, o fato dela não ter a nota fiscal, ela poderia também ter solicitado uma segunda via. Mas o que acontece é o seguinte, agora ela fala em 1 ano e 25 dias. Veja bem, a garantia do fabricante é de 1 ano. Então ela tem mais 90 dias. Por quê? Porque por tratar-se de um bem durável, é a garantia, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, 90 dias. Ou seja, ela tem 1 ano do fabricante e mais 90 dias. Ou seja, está dentro do prazo Está dentro ainda. do prazo ainda. Ela pode discutir isso aí. Mas o que eu aconselho ela é levar essa discussão aí também para o Poder Judiciário até, para fazer o quê? Ela pega, informa que naqueles 30 dias existia um problema na geladeira. E aquele produto essencial que a gente sempre conversa, né, Perdigão? Então, assim, a troca tem que ser imediata. Já existe uma falha do fornecedor e não ter providenciado essa troca. Então, quer dizer assim, ó, ela tem o direito de recorrer, menciona que aconteceu esse problema dentro daqueles 30 dias,
recém-efetuada a compra. E também o seguinte, não esqueça, 1 ano do fabricante e mais 90 dias garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então está dentro da garantia ainda do produto dela. Mais uma ligação para Certo. Digão. Sim, temos mais uma ligação da Adriana de Viamão. Boa noite, Adriana, tudo bom? Boa noite. Faça sua pergunta, Adriana. Eu quero fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. Eu fui numa operadora, tá, de telefone. Eu tinha um contrato com essa operadora de telefone em 1999. O que ocorre? Eu paguei o boleto. Para mim, já não tinha dívida nenhuma com a empresa. Eu tinha pedido para desligamento era um telefone com linha, né? Aquele pós-pago. E daí eu cancelei. Tá, nunca mais utilizei o serviço dessa operadora. Só que agora, esse dia, eu fui comprar um chip pré-pago e descobri que eu tinha uma dívida com eles. Na época eu pagava, eu acho que era menos de R$20 a minha fatura, e agora eles estão me dizendo que eu não paguei o último boleto e que gerou uma dívida que está quase em R$700. E assim, no SPC não consta só na empresa. E daí eles disseram que se eu quisesse fazer um pós-pago eu não podia, porque eu estou com essa pendência com a empresa. Só que eu não tenho a nota quando eu paguei, porque foi em 1999, Faz muito tempo, né, também. e o meu nome continua com restrição com a empresa, daí eu não sei o que eu vou fazer. Tá certo, o Marcelo vai responder, tá? Obrigada pela ligação. Certo. Essa é a questão agora, assim, ó. Foi em 1999, né? Assim, ó, a rigor, eles não podem mover uma ação judicial contra ela, em função já do decaiu o direito, em função do passar do tempo. O que acontece? Como existe essa pendência que ela diz na loja, o que ela tem que fazer agora? Como ela já pagou isso, e ela alega que já pagou, porque se constar que ela pediu cancelamento na época, ninguém pode cancelar, por exemplo, e ficar devendo muito tempo. Eles têm que ter apresentado na época e tentaram fazer uma cobrança dela. Então o que acontece? Ela pode entrar com uma ação no juizado de pequenas causas, de uma ação de inexistência de débito. Ou seja, e outra coisa, o fato dela assim, estar cadastrada num cadastro negativo lá, mesmo Da que de uma própria forma empresa, velada né, da Marcelo? empresa, isso não pode, isso aí até é um constrangimento. Porque daqui um pouco ela vai numa outra operadora, vai tentar solicitar um serviço também. Olha, infelizmente não pode porque tu tem uma pendência em outro lugar. Entendeu? Quer dizer, então o nome dela vai ficar vinculado eternamente sobre isso? Não, eu acho que ela leva a discussão para o Poder Judiciário, é uma ação de inexistência de débito. Não devo, então é o seguinte, ó, vamos discutir isso e que se prove que ela não efetuou esse pagamento. Inversão do ônus da prova. Consumidor, é o princípio da vulnerabilidade, é a parte mais fraca da relação. Então o que acontece? Vão para a discussão, inversão do ônus da prova e também inexistência de débito. Marcelo, mais cedo, antes do programa, a Cláudia de Viamão, ela entrou em contato com a gente, contou o que aconteceu com ela. Ela foi em uma loja, comprou uma bicicleta que não tinha em pronta entrega, para entregarem na hora. Quando chegou, já com o tempo um pouco atrasado, aí ela veio empacotada, encaixotada, desmontada. Entregaram para ela assim. É correto? Tem que ser assim? Ou seja, a loja não tem que entregar montada a bicicleta, ela vai ter que pagar, então, para uma oficina ter que montar, né, a bicicleta? Essa informação ela tem que ser clara e precisa para o consumidor. Assim, ó, tem que ser informado a ela assim, olha, a gente não monta. Entendeu? Agora, simplesmente chegar e entregar e olha, agora tu tem que contratar alguém para montar, levar numa oficina especializada. Então, assim, ó, se a empresa chegar assim, olha, a gente não monta. Isso aí tem que estar expresso, tem que estar por escrito, porque toda informação tem que ser clara e precisa para o consumidor. Então, o que acontece? Se foi informado isso, aí tudo bem. Agora, se não informaram isso, é obrigação entregar montado, né? Porque ela simplesmente... O que acontece? E se ela pegar uma oficina que não seja especializada? Se essa oficina não for especializada, não for autorizada, aí ela corre risco também de perder a garantia. Sim, aí vai monta errada, Exatamente. estraga. Monta errada, a responsabilidade é dela, não. Quebra uma peça. Então, quer dizer... Aí tem aquela questão também assim, ó. Como não tinha pronta entrega, o que acontece? Ela recebeu depois, aí se aplica o direito de arrependimento dela, como se fosse uma compra fora do estabelecimento comercial. Marcelo, a gente tem o Jorge de Gravataí que está na linha com a gente. Jorge, boa noite. Boa noite. O Jorge é de Gravataí, ele quer falar sobre precatório, é isso, Jorge? Faça sua pergunta. É que foi feito um pagamento nosso precatório do IP, né? A pessoa teria fazer um acerto e receberia 40 precatórios, seria 40 valores 40 salário mínimo, tá? Então a pessoa morreu do IP, ficou os filhos como um herdeiro, né?
e foi feita a procuração, o inventário, né? O atestado de óbito está faltando filho no inventário. Daí foi feito outro inventário, com outro advogado, né? Aí esse advogado pegou e está com os papéis e disse que era 3, no fim tinha, de um processo, tinha 3 processos, a gente não sabia, que era Lei Brito, né? Reajuste e outros lá, irregularidade, não foi assim. E 2 já o advogado disse que a gente já perdeu, mas a gente não está parte de nada, né? Não tem conhecimento. E tem negócio de deu aí, acho que foi aí mesmo, a gente estava escutando, e deu que as precatórias está liberada, a juíza liberou para a pessoa pegar um banco, e a gente queria saber como é que a gente podia fazer para pegar, porque pelo advogado já vi que a gente não vai arrecadar tão cedo esse dinheiro, esse direito, enfim. Tá entendendo, Marcelo? Sim, eu entendi. Dá para responder? Dá para responder. Tá. Obrigada pela ligação, Marcelo vai responder, Obrigado, tá? Jorge. Boa noite. Obrigado, Jorge. Boa noite. Só para esclarecer primeiro que não trata-se de uma relação de consumo isso, né? Direito do consumidor, nós vamos colaborar, vamos, na medida do possível, a gente modestamente ajudar o Jorge. Essa questão do precatório, o que acontece é o seguinte, em primeiro lugar, se o juiz expediu ou não alvará precatório para receber algum valor, isso tem que estar no processo ali, ele tem que consultar, ele pode entrar no site do tribunal, que é o www.tjrs.jus.br. Ele pode entrar ali, ele vai consultar o processo para ver em que pé anda o processo. Porque daqui um pouco é o seguinte, ó, foi ordenada a expedição de um alvará, mas não foi expedido o alvará, apenas foi ordenado. A gente tem que ter cuidado disso, né? Agora, o que eu aconselho ele, assim, ele pode recorrer ao advogado dele, que está certamente tratando dessa questão, Sim. pedir para o advogado dele, assim, ó, informar para ele, assim, ó, de acordo com a informação do Tribunal de Justiça, para ver em que pé anda. Agora, como trata-se de UP, a gente sabe que demora um pouco mais o processo, porque todo o processo que tramita, assim, ó, de município, Estado e União, ele tem um foro privilegiado, que é a vara da Fazenda Pública, onde corre os processos ali e, infelizmente, pela demanda que existe, é um pouco mais demorado que o normal. Sim. Então, assim, ó, às vezes o problema do precatório, eu não sei qual é o ano que está sendo pago agora no precatório, mas normalmente tem alguns anos de atraso. Não está nesse ano agora, assim, sabe, sendo pago. Então, é um processo um pouco lento, Jorge. Te aconselho, você procura o teu advogado lá e olha e dá uma olhadinha no site do tribunal, sim. Mais uma ligação, Perdigão. Sim, a Vera de Canoas está na linha. Boa noite, Vera. Boa noite, Vera. Faça sua ligação, sua pergunta. É assim, ó, eu mandei um ventilador arrumar aqui em Canoas, mandaram arrumar um ventilador. Tá? Mas foi a minha irmã que levou pra mim, botou o nome dela. Aí passou muito tempo, assim, eu não busquei o ventilador. Daí quando foi agora com esse calorão, passou, eu fui buscar, né, com esse calorão. E aí sempre dizia assim, tá no depósito, tá no depósito, tá no depósito. E eles acharam a nota fiscal lá, né? Uhum. Acharam a nota fiscal. Me deram a nota fiscal. Só ficaram me enrolando. E até hoje só me enrolam. Não te entregaram o ventilador, é isso? Me dizem assim, ó. Tá lá no depósito, que um dia eu vou achar, eu já desmontei, já botei fora. E isso tem quanto tempo que tu tá esperando, que tu tá tentando pegar o ventilador e não consegue? Não consigo. Quanto tempo tem isso? Olha, eu acho assim, ó, já juntou 1 ano e meio isso, né? Nessa função. Tá certo, o Marcelo vai conversar contigo, tá? Obrigada pela ligação. Obrigado, Vera. Boa noite. Marcelo, 1 ano e meio já. Dona Perdeu Vera, o ventilador, né? Na realidade, eu acho que esse ventilador não existe mais, né? Então, quer dizer, é muito fácil, a pessoa chega assim, olha, tá no depósito, Tá, onde é que é o depósito, então, né? Vamos buscar no depósito. O que acontece? Reparação de dano, imediatamente ela ingressar no juizado de pequenas causas, e ela tem a nota, isso é importante, né? Porque a nota comprova a relação de consumo, e a irmã dela também serve como prova testemunhal, claro, que deixou o produto lá na assistência técnica, e também uma ordem de serviço que certamente ela recebeu. Então, ingressar diretamente em juízo, assim, olha, a reparação do dano. Eu acho que assim, ó, faz 1 ano e meio já. Essa questão, assim, de entregar para ela hoje um ventilador usado, tem que dar não um é o novo, caso. né, Marcelo? Tem que dar um novo ou tem que reparar pelo valor de mercado hoje. Ela procure diretamente usar de pequenas causas e também aconselho ela é de Canoas, né? Isso, de Canoas. Canoas também tem o PROCON municipal em Canoas. Ela pode efetuar um registro no PROCON municipal também, porque o PROCON é o seguinte, o PROCON não vai avaliar a conduta da empresa. O que vai ter uma ação, um procedimento administrativo contra a empresa para multar em caso de prática infrativa. Mas é importante também porque é uma forma também do consumidor buscar um amparo também pelo órgão oficial do governo. Mas entra no juizado de pequenas causas.
busque a restituição do produto e também uma indenização por dano moral. Certo, a uma gente tem petição. o Eliseu de Cachoeirinha na linha. Quero lembrar que daqui a pouquinho tem a Anitta aqui no Conexão RS, hein? Fiquem ligados. Fica aí, não sai daí. Boa noite, Eliseu. Faça a sua pergunta. A minha pergunta é a seguinte. Eu tenho Pode falar um pouquinho mais alto, mais perto do telefone, Eliseu. uma linha pré-pago de um celular já faz uns 4 a 5 anos. Certo. E eu troquei de aparelho, agora passei essa mesma linha para um mesmo cartão chip para um smartphone. E a partir de então eles começaram a me cobrar todos os dias um valor de internet. E mesmo quando eu entro na internet pelo Wi-Fi, não uso. Aliás, eu pedi para eles cancelarem já 3 vezes, eles cancelam e voltam a cobrar de novo. E eu quero saber que tipo de providência eu posso tomar com eles, porque eu tenho até os protocolos aqui. E eles continuam cobrando sempre. Eu boto o crédito para me usar para fazer ligações e tiro todo o meu dinheiro do meu crédito com acesso que não existe na internet. Tá certo, Certo. obrigada pela ligação. O Marcelo vai Obrigado. responder. Marcelo, como é comum esse tipo de reclamação, A né? telefonia é um grande Bom, já foram problema. 4 reclamações de telefonia aqui no programa. Exatamente. E a semana passada a gente falou sobre isso. Sobre o novo regulamento. Isso é né? verdade. O Pra que cancelar o o que serviço, né? acontece? Assim, ó, ele não precisa falar nem com algum atendente ali agora. Ele tem que apresentar uma opção para ele assim, ó, de cancelamento. Cancela. Agora é muito comum isso aí. Eu sei assim, eu sei porque eu sou advogado militante do direito do consumidor e pego muita ação com relação a isso. Sabe? Estão te cobrando internet. Pô, eu não uso internet, não pedi internet, eu não quero internet. E eles ficam cobrando, porque é muito fácil tirar o crédito. E aí o consumidor vai reclamar, chega uma hora o consumidor cansa e não reclama mais. Então o que aconselho ele agora? Aconselho o senhor ingressa em juízo. Ingressa com o juiz com pedido de dano moral e também a rescisão do contrato do serviço prestado, que é esse aí da internet. Se ele não quer, ele pede o cancelamento em juízo. Por que juízo? Para ele buscar reparação de dano também. Sim. Agora, hoje ele tem o direito de cancelar o serviço simplesmente ligando para lá e tendo uma opção para cancelamento. Agora, entra no Juizado Especial Cível e procura uma reparação de dano. A gente tem uma última ligação, né? A última Perdigão? ligação é a da Leila de Canoas. Boa noite, Leila. Faça a sua pergunta. Boa noite. Pode fazer a sua pergunta, por favor? A minha mãe tem 82 anos. Faz mais de 11 anos que meu pai faleceu. E ela não conseguiu fazer o inventário, porque meus irmãos não se entendem lá na repartição das terras. Ela só quer usar a parte dela. Ela tá... Tá, e qual que é a tua questão pro Marcelo, então, Leila? Porque a gente está com o nosso tempo bem apertado, por favor. Eu queria saber se ela não tem direito de usar a parte que pertence a ela. Marcelo. 60 hectares seria. Leila, obrigada, Certo. viu, pela ligação. O Marcelo vai responder. Obrigado, Leila. Essa é uma outra questão também que não é relação de consumo, não é direito do consumidor, né? Isso aí trata-se assim, ó, chega na questão do inventário. Pelo que eu entendi, o inventário não foi aberto ainda. Então, o que tem que acontecer? Ela tem que constituir um advogado para fazer a abertura do inventário. Ah, mas os meus irmãos não querem. Não importa. Ela vai ser nomeada inventariante no processo. Aí o processo começa a tramitar. O que vai acontecer? O juiz vai determinar que sejam citados os demais herdeiros, aí serão todos chamados no processo. Aí vai vir a discussão. Vão pegar o bem que tem a inventariar, aí sim, aí vai ser feita a partilha para cada dos seus irmãos. Mesmo que de uma forma litigiosa, se os irmãos não estão de acordo com isso, mas de qualquer maneira, o juiz vai determinar que seja feito desta maneira. Mas procura um advogado ou também a Defensoria Pública, que presta um belo trabalho também no Estado aí. Tá certo, Marcelo. Obrigada, viu, Obrigado. pela presença. O Marcelo volta amanhã. Você de casa tem dúvida, fique atento, assista aí o Conexão amanhã e ligue pra gente pra fazer a sua pergunta, porque o Marcelo vai estar aqui. Agora me diga uma coisa, vocês gostaram da minha roupa Eu de gostei. hoje? Eu sei, tu te preparou para ver a Anitta hoje, né? Ah, sim, hoje eu tô arrasando, né? Eu tenho que estar, né? No nível da nossa convidada que vem daqui a pouco. A minha roupa, então, que eu tô usando hoje, é da loja Obsessão de Esteio. Ficou interessado? É só falar com a Graziele ou com a Vitória pelo telefone 8208-7074. Beijo, gurias. Obrigada, viu, por me vestirem. Estou adorando, tá? Estão ansiosas pela Anitta? Eu tô ansioso pela Anitta porque eu gosto muito dela, né? Tu gosta dela, Marcelo, também? Uma bela profissional, né? Com certeza. O Marcelo disse que hoje ia até cantar. Vamos ver.
Ela Ué, se ela deixar o Bives também. O Bives está vindo, vai participar da nossa entrevista aqui com a Anitta. Ela vem rapidão que ela ela já chegou. está aqui no prédio, o Bives foi receber ela lá embaixo, então ela já está chegando aqui no Ela nosso está no estado aí para divulgar o DVD e também o show que ela vai fazer no sábado aqui em Porto Alegre. Está visitando algumas emissoras de televisão, de rádio e resolveu visitar a gente. A gente, claro, está muito feliz, né, Perdigão? Com certeza. Bom, antes, Dani, eu quero lembrar só que o Marcelo está aqui amanhã. Quero lembrar que você pode fazer sua pergunta em facebook.com/Rubra TV Cultura, para já adiantar. A gente pega as mensagens que chegaram hoje, não tem problema, a gente passa amanhã pro Marcelo aqui no programa, tá certo? Amanhã o Marcelo volta e a gente vai por um rápido intervalo. Não perde que a Anitta já tá aqui, tá? Até já!